Continuação do estudo sobre o livro de Ageu. Tanto os judeus como os gentios ficaram muito longe de estimar o valor de Jesus como deviam, mas o dia aproxima-se tanto para uns como para outros, por muito tremenda que seja a honra sombria que o antecede. No tocante à gramática, é uma expressão peculiar no hebreu, onde o sujeito é um substantivo feminino singular. O predicado é plural masculino. Alguns explicam a falta de harmonia dizendo que nem os judeus dos tempos antigos, nem os dos tempos modernos foram impedidos pela construção da expressão de supor que se tratava do Messias. Assim, interpretam-na de um modo semelhante, bem como Jerônimo na Vulgata. Se construirmos a expressão desta maneira, e o desejado de todas as nações, eles virão, o leitor poderá compreender melhor a aspereza que está envolvida. A versão dos 70 apresenta, abre aspas, a escolha de coisas de todas as nações virá, fecha aspas. O que nos faz lembrar da sua estranha tradução de Gênesis 49, versículo 10, abre aspas. Até que venham as coisas reservadas para ele, e ele é o ou a expectativa das nações, fecha aspas. Essa versão é aproximadamente contestada em, abre aspas, a formosura dos gentios, fecha aspas, e, abre aspas, o mais formoso de todo o povo, fecha aspas. Alguns têm vertido, abre aspas, todos os gentios virão com as suas coisas deliciosas, fecham aspas, e outros virão para, isto é, Jerusalém, mas julgo que podemos dispensar estas versões por causa da pouca atenção que geralmente merecem e visto nada provarem senão a dificuldade da construção. E quanto à versão, abre aspas, as coisas valiosas ou preciosas, fecha aspas, quer a encaremos como é natural, como o templo dos judeus para os gentios, ou, como outros dizem, como contribuições para a igreja. Ficamos surpreendidos com o fato de alguns cristãos hesitarem em considerar um tal significado como não podendo ser verdadeiro. Ora, é certo que o substantivo é frequentemente empregado numa construção absolutamente diferente do substantivo qualificado, e desta forma, virtualmente, como adjetivo para o significado. Por isso, é vertido frequentemente em alguns casos como agradável ou belo, etc. Mas numa construção análoga a uma destas com o significado de a escolha, que quer dizer o mais nobre ou o melhor, equivale a reduzir ao nada o costume hebreu e dar segundo o incitamento que me é feito para dizer aqui, um sentido estranho e irreconciliável com o contexto. Desta forma, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 20, quer dizer, abre aspas, todo o desejo de Israel, fecha aspas, abre aspas, a escolha, fecha aspas, de Israel, isto é, o mais nobre ou o melhor não é de modo algum o pensamento. Isto estava longe de ser um fato com Saul e toda a casa de seu pai. Por outro lado, sobre Daniel 11, versículo 37, se adota a ideia de se tratar de Astarte, e assim a sua versão da mesma construção em Ageu. Parece-me ser refutada pela sua opinião sobre Daniel. Evidentemente, toda essa violência praticada contra a linguagem não é sem instrução e mostra que é mais fácil achar falta na versão corrente de uma cláusula incontestavelmente peculiar do que sugerir uma melhor. A verdade é que, como será melhor acrescentar, os judeus empregavam um vocábulo totalmente diferente quando pretendiam dizer a melhor escolha de qualquer objeto, e isto sabia muito bem os tradutores, porque imediatamente dizem, abre aspas, temos um sinônimo para o sujeito desejado. Em Isaías
22, versículo 7 e Êxodo 15, versículo 4. Neste caso, a construção estabelecida deixa de ser um adjetivo descritivo do último substantivo e requer outro para fazer sentido. Ora, não é correto chamar a isto um sinônimo, porque a verdadeira noção é escolha, assim como o primeiro vocábulo é desejado. E estes não são de modo algum permutáveis, até mesmo se ambos pudessem aplicar-se ao mesmo fim, o que nem sempre é possível. Assim, em Gênesis capítulo 23, versículo 6, diz, abre aspas, na mais escolhida de nossas sepulturas, fecha aspas, seria um contrassenso, ou pelo menos não seria o sentido pretendido, mas a escolhida ou a melhor e o mesmo acontece com todas as outras ocorrências na Bíblia. Vemos, portanto, o quanto pode ser em tal caso, se o leitor comparar Isaías 22, versículo 7 com Zacarias 7, versículo 14, verá que o emprego idiomático de uma passagem é o inverso da outra, sendo uma, literalmente, os teus mais formosos vales, e a outra, a terra desejada. A construção é estabelecida assim e é invertida nas duas expressões. Portanto, aqueles que tal coisa afirmam é prematuro em suas suposições, que os livros e os sermões deixarão de identificar o Messias como desejado das nações nesta passagem. Certamente, os que assim fazem podem ser desculpados, até que razões mais fortes tomem o lugar do mal hebreu, bem como da má exegese. O conjunto, embora a frase seja peculiar e possa ser vaga, parece referir-se ao Messias. Uma ilustração parcial podia encontrar-se em Isaías 11, onde se fala do Messias nos seguintes termos, abre aspas, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Fecha as aspas. Assim, as nações dos gentios serão então trazidas aos pés de Jesus. Estarão, por assim dizer, ataviadas e sentadas aos pés do verdadeiro rei. A dificuldade é livremente admitida. Parece haver uma falta propositada de termos, e podemos deduzir dela que não é necessariamente subjetiva. A fé pessoal dá definição ao objetivo de confiança. Cristo é realmente esse objetivo perante Deus e sê-lo-á também em breve perante as nações, porque Ele é, em verdade, por assim dizer, o centro de tudo que é precioso e bom. Desta forma, não existe dificuldade para a mente espiritual sobre o assunto. A dificuldade existe para os teólogos, os quais querem tudo formalmente regular, e onde não é assim, não parecem lamentar a vantagem que têm em deixar Cristo de lado. Certamente este não é o método da fé, que se deleita em o seguir, até mesmo se por razões prudentes está oculto por algum tempo. Além disso, até mesmo quando alguém deixa Cristo por qualquer das alternativas, é cometida uma violência. As proposições ou são introduzidas de um modo injustificável ou tira-se um sentido indigno. Ainda assim, a dificuldade permanece forçosamente na própria expressão, não importa como possa ser interpretada. O sujeito é singular e feminino, e o predicado é plural e masculino. A dificuldade de interpretação não destrói a versão, que diz, abre aspas, virá o desejado das nações. Embora a construção pareça irregular, podemos estar certos de que tudo é assim delineado. Todas as línguas, incluindo a dos clássicos, admitem a anacolútia,
Nenhuma delas, tanto como o grego do Apocalipse, todavia podemos muitas vezes ver a razão e devemos concluir que existe sempre um santo motivo para ela. Estou persuadido que nada mais daria tão bem força à expressão. Ainda assim, essa é a própria circunstância que proporciona a ocasião para a disputa. Sempre que as pessoas não descansam em Cristo por fé, acham muita coisa para confundir as suas mentes. Se não tiram vantagem disso, parecem ser tomadas como presa da simples noção. A dúvida que existe aqui no propósito do desejo tem sido aproveitada para eliminar Cristo da passagem, e consideram isto um feito de crítica e uma consequência de discernimento superior, ao passo que isso apenas prova que não pertencem à corrente do testemunho do Espírito e que não têm ouvidos para ouvir.